eu estava dizendo isso, estava pensando aqui um pouco nessa estrada linda, e aí ela me inspira, né? Me inspira. Eu tenho vontade de parar o carro aqui, colocar ali uma mesinha que eu tenho aqui na mala do carro, sentar e ficar lendo. Ficar lendo, até enjoar. Acabou de ter um desastre aqui agora. Enfim. E eu estava pensando na diferença entre Jonas e Jó. E eu cheguei a uma conclusão que é um pouco, talvez, inusitada. Para mim, Jonas era um histérico clássico. Quando eu vejo Jó, aí não. Aí você está diante de uma experiência religiosa verdadeiramente profunda, violenta. Jó era casado, tinha uma mulher que infernizou a vida dele, porque ela sobreviveu a todas as catástrofes. Os filhos morreram, as filhas morreram. Ele era rico, perdeu tudo, ficou pobre. Ele tinha saúde, ficou desolado de tanta doença, da planta do pé até a cabeça. Jó era uma doença, expulso da cidade, colocado para fora das portas da cidade. Todos zombavam dele, né? Foi uma experiência terrível aquilo ali. E aí eu vejo Jonas. Jonas era um garoto, e é impressionante como Deus o amava. Deus o amava muito e via Jonas como um garoto, então permitia as travessuras dele. Logo no começo do livro, eu vou abordar aqui essa questão do ponto de vista mais humorado. Depois eu faço uma leitura mais psicológica de Jonas, que é muito rico aquele livro, muito rico. São 2 páginas que nós poderíamos ficar falando horas e horas sobre as simbologias que estão contidas no rito de iniciação e a descrição poética de uma depressão clássica, típica de consultório. É claro que a linguagem moderna é secular, não é mais uma linguagem religiosa, então a gente perdeu a conexão com a espiritualidade. Então a gente só tem doença, né? A gente não tem mais rito de iniciação, é só doença agora. A gente é um poço de doença, a gente não é um poço de possibilidades espirituais, não para o mundo moderno, a gente é um poço de doença. O que eu quero dizer o que eu quero me referir é a concepção do ser humano, a visão de mundo, o ethos cultural do ser humano, que olha para ele como se ele fosse um poço de doença e não como se fosse um poço de possibilidades de transformações. Esse para mim que é o ponto. Então, quando a gente vê Jonas, a gente vê que ele era um histérico, porque Javé não fez nada com ele, né? Falou assim: ó, Jonas, faz o seguinte, vai lá em Nínive e diz que a minha ira cairá sobre a cidade, né? E aí ele falou: tá bom, senhor, eu vou, né? Ele era um trapaceiro, um trickster, né? Acontece que ele não estava lidando comigo, nem com você, nem com uma pessoa. Ele está lidando com o próprio self dele. E você não tem como enganar o próprio self. Você pode enganar a si mesmo, mas o próprio self você não tem como enganar. E se você enganar a si mesmo, você vai fazer sintomas. Sintomas são verdades que você não sabe delas. É isso que os sintomas são. Os sintomas são frações de nossa verdade interna que nós negligenciamos. É como se a gente tivesse construído uma mentira para a gente mesmo e a gente vivesse ali dentro daquela mentira, né? Uma palavra mais bonita, né? Refúgios psíquicos. São mentiras. E o sintoma vem em cima de você e diz: olha só a verdade aqui. E como a verdade te incomoda, eu te incomodo como sintoma. É por isso que o sintoma incomoda, porque a verdade incomoda. A verdade não é algo que a gente tolere com facilidade, nenhum de nós. Então Jonas diz: tá bom, senhor, eu vou lá. Jonas tem que enganar Javé. Tá bom, eu vou lá em Nínive. Ele desceu ali para Jope, pegou um navio aqui para Ibiza, para Búzios, né, que era Tarsis naquela ocasião. E aí o Senhor olhou para ele e disse: ah, meu Deus do céu, esse garoto está me dando problema, esse garoto está dando defeito. Vamos fazer o seguinte, vamos soprar aqui em cima desse mar, vamos fazer um maremoto.
Esse maremoto, é claro que é uma simbologia, acontece dentro dele. Quando a gente está em depressão, quando a gente deprime, a gente está no maremoto. Quando a gente faz um pânico, a gente está no maremoto. Quando a ansiedade nos consome, a gente está no maremoto. Não está porque a gente fugiu de alguma coisa que a gente não deveria ter fugido.